Existe o pecado que é teu, de sua responsabilidade, mas existe a herança. Porque a herança não é uma questão de você querer ou não, a herança é tua por direito se você é filho. Quando você é filho, você já tem uma herança. A palavra diz que existe uma vida abundante. Hoje eu posso dizer, do fundo do meu coração, nós temos vivido uma vida abundante. Temos vivido a promessa do Senhor para nossas vidas. E o versículo que resume a nossa vida, o nosso ministério, é versículo de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, o finalzinho, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por muitos anos nós vivemos também uma promessa, mas de viver o básico do básico. Hoje podemos dizer que estamos vivendo a abundância. Não é fácil chegar até aqui, mas quando a gente percebe, a gente olha para trás, foi uma espécie de uma preparação. É claro que eu entendo perfeitamente, se a gente não tivesse encontrado Jesus naquela fase da nossa vida, naquela época, tivesse ouvido, a voz do Senhor e realmente se dobrado e entendido a palavra, a gente não tinha chegado aonde estamos hoje. A gente já tinha desistido, cada um já tinha seguido já o seu rumo. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso, a gente percebe pessoas que estão perecendo, realmente perecendo, porque não é natural, não é normal a pessoa viver uma vida desgraçada e achar que aquilo é a vida dela. Que não, minha vida é isso mesmo, é trabalhar, comer, dormir, outro dia ganhar o dinheiro, pagar as contas, zero, às vezes menos zero, cartão de crédito e a vida não vira. Isso nós vivíamos, um tempo de escassez, um tempo de muita dificuldade. E o interessante nisso é que nós buscávamos a solução para as coisas, buscávamos, e o mundo vai te abrir portas, o mundo vai abrir portas. Quando você está desesperado, com a angústia do seu coração, com crise de ansiedade, você busca. Nós buscamos na religiosidade, nós buscamos na idolatria, quantas procissão fizemos, Isso abomina o Senhor abomina isso, Buscamos no espiritismo, buscamos em benzendeiras, muitas portas que levavam nós ainda mais para o abismo. Um abismo busca outro abismo, Nós vivemos isso pela cegueira espiritual. Quando Oséias fala que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento, nós não conhecíamos a verdade. E nós não buscávamos conhecer a verdade. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê que o Senhor abomina aqueles que adoram ídolos, imagens. Sim. E nós por muito tempo, nós nos dobramos à imagem. Então a consequência de viver uma vida medíocre, desgraçada, triste, falência, é por adorar ídolos. Que o primeiro mandamento, não terá outros ídolos. Nós fizemos isso por muitos anos. Consequência, destruição. Sim. Fala também Oséias 4:12, O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Quando eu entendi a gravidade de você se prostituir espiritualmente, a consequência espiritual é promiscuidade sexual. Porque Deus compara, Ele faz com que Oséias, o profeta Oséias, se case, tira uma prostituta e case-se com ela e tenha filhos com ela, e ela fica com ele e volta para o prostíbulo. E aí entende-se que na nossa vida, quando a gente diz que ama a Deus, que clama ao Senhor, mas você pega e se ajoelha na frente de um ídolo, e você clama a Ele também, e você vai para o outro que diz que vai fazer tal coisa, e você clama a Ele também, você está se prostituindo espiritualmente. Mas é uma cegueira tão grande que nós não víamos isso. A gente foi ensinado, porque o Brasil ele foi gerado na idolatria. Então o Brasil não tem um Deus como pai, ele tem uma padroeira que é uma mulher, que já começa tudo errado. E as pessoas não entendem, como nós vivemos muitos anos na idolatria, minha mãe levou a gente nesse caminho, a gente achava que era o certo. Mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente não terceiriza. Mas isso a gente terceiriza. A gente deixa que alguém explique, que alguém ensine a nós e a gente não vai buscar. Quando você está doente, você vai na internet, você dá um Google, você quer saber mais sobre aquela doença. Você não se conforma só com a opinião do médico. Mas quando é para a saúde espiritual, qualquer um que fale, isso aqui é bom, você vai. Agora você tem que se benzer para mal olhado, você vai.
Ah, você tem que tomar um passe. Você vai. Você vai caminhando nesses lugares de trevas. E aí só vai trazendo mais destruição. Mais destruição. Os 10 mandamentos é um resumo da Bíblia toda. Quando o Senhor escreve os 10 mandamentos naquelas tábuas, Ele está dizendo assim, não tem outros deuses, não adora outros deuses. E Ele abomina isso. E tem o versículo seguinte, ele já diz assim, porque o visita a iniquidade dos pais e dos filhos. A iniquidade dos pais e dos filhos é o pecado do pai nos filhos. Veja bem, depois de muitos anos eu entendi o porquê que nós tínhamos falências, escassez, separação, traição. Tudo isso era resultado de uma herança. Existe o pecado que é teu, de sua responsabilidade, mas existe a herança. Porque a herança não é uma questão de você querer ou não, a herança é tua por direito se você é filho. Quando você é filho, você já tem uma herança. E nós tínhamos essa herança na minha família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, uma herança de promiscuidade, de falência, de escassez e de doença. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos, assim como Daniel, nós temos hoje como filho, nós chegamos diante do Senhor, nós reconhecemos o pecado deles, nós renunciamos a essa maldição. E só que, como você não conhece a verdade, como você não busca na palavra, você fica cego, assim como diz o Salmo 115. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira. E o pior de tudo é que você se torna igual ao ídolo. Você se torna igual ao ídolo. Você não vai ver na Bíblia um santo rico. Todo santo faz voto de pobreza, voto de escassez, todo santo é solitário, né? Então nós entendemos isso através da palavra e hoje eu posso dizer, estar na igreja não te transforma num crente. Assim como um carro na garagem, você pode dormir na garagem todos os dias, mas você não vai se transformar num carro. Você está na igreja como nós estávamos na igreja, e eu mesmo, coração endurecido, eu fiquei muitos anos na falência, com problema de traição na minha casa, não honrando meu papel como sacerdote na minha casa, mas eu estava na igreja, religioso. Se esconde, né? Me escondendo, né? Sinto os arrepios, ambiente gostoso, né? Ergo a mão para cima, mas na segunda-feira eu continuo com a mesma vida medíocre. E isso que entristece nosso coração. Ver pessoas que estão anos e anos na igreja, vivendo dentro da igreja, mas com a vida destruída, casamento destruído. Os filhos, eles não querem pastores, eles querem pai. Não querem empresários bem-sucedidos, eles querem um abraço, eles querem brincar na praia, eles querem a atenção dos pais, eles necessitam disso. E Deus como pai, então Deus é nosso pai. Foi um outro entendimento que a gente teve, porque a gente tinha Deus como Deus, todo soberano, poderoso, e sim, Ele é isso tudo, mas Ele também é nosso pai. E Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Porque filho chega na casa do pai, abre a geladeira. Filho chega na casa do pai, dorme na cama do pai, né? Servo não. E a igreja está cheia de servo. Está cheia de servo, não está cheia de filhos. Então o servo tem que trabalhar, o servo tem que servir, o servo tem que produzir para ele receber uma recompensa. Mas Deus é pai. E quando você é filho, e os pais que a gente atende sabe, eles querem dar o melhor para o filho. O filho não precisa fazer alguma coisa para receber algo em troca, para receber amor do pai. Então o filho é filho. E por conta disso, como o Giovanni falou, o filho tem herança. E essa herança que é deixada dos pais para os filhos são benditas ou são malditas. E essas maldições, essas heranças malditas, a gente entende pela prática que temos atendido tantas pessoas no mundo todo já. A gente tem viajado Europa, tem viajado Estados Unidos. A gente entende que essa maldição ela visita os filhos. Enquanto eu sou filho e não reconheço essa herança maldita e não renuncio a ela, a minha vida vai continuar repetindo os mesmos pecados. Aquilo que o pai fez em oculto, o filho vai fazer nos telhados. Porque os religiosos vão falar assim, mas Jesus veio e meu pecado está pago. Não está pago. A palavra diz em Malaquias, o Senhor diz assim, não esqueça da lei de Moisés. Qual que é a lei? Os 10 mandamentos, vai ver lá a lei toda no Velho Testamento. Quando vem Jesus no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, 17, ele diz assim, Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E agora ficou pior. Se no Antigo Testamento eu tivesse um ato, eu
cometi um pecado. No Novo Testamento, se eu pensar, já aconteceu o pecado. Quando a Patrícia fala no testemunho que naquele dia, naquela sacada, ela pensou em se matar, ela deu uma abertura, ela deu legalidade para um espírito de morte entrar na vida dela. Quando eu, lá atrás, que eu errei, que eu traí a minha esposa e eu dei legalidade para um espírito de promiscuidade entrar na minha casa. Eu autorizei. Apocalipse 3:20 vai dizer que eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei em sua casa. Tem duas pessoas ali, tem Jesus e tem Satanás. Se você autorizar ele na sua casa, ele vai destruir essa casa. O primeiro ministério de Satanás, ele cumpre muito bem, é matar, roubar e destruir. Então o que nos deixa inconformado, e nós queremos gastar nossos dias falando da verdade, ensinando sobre libertação, sendo um canal de bênção para que as pessoas sejam libertas, é que elas precisam fechar as portas. E eu fiquei anos dentro da igreja, esses anos dentro da igreja, com traição, com pecado oculto, com falência, e eu falava para mim, disse, eu estou na igreja, essa conta vai ser paga. O Senhor, Ele não se agrada com sacrifícios. Somente o arrependimento cancela o pecado. Não adianta eu servir, eu fazer procissão, boas obras. Isso já é uma obrigação sua como cristão fazer boas obras. Ajudar a viúva, ajudar as crianças, necessidades. Isso é função sua fazer isso. Mas não zera o seu pecado. Somente o arrependimento cancela o pecado. Enquanto isso, o inimigo tem legalidade para mexer na sua vida. E ele começa muito cedo. A gente vê cada dia mais pessoas negligenciando, mulheres e homens negligenciando o seu papel como filho, como pais. E quando um filho ele é gerado fora da aliança do casamento, ou seja, o filho foi gerado na bastardia, ele foi gerado fora da aliança, porque na Bíblia fala, bendito é o leito do matrimônio sem mácula. O que significa isso? Que tudo que é feito fora do leito do matrimônio é maldito. E essa maldição, ela abre no mundo espiritual que a gente não consegue ver, mas o mundo espiritual é legal, ele é real. Como aqui eu não estou vendo o céu, mas o céu está ali fora. Eu posso não ver, mas ele existe. Então não é opcional, ele é real. E quando a gente vê que uma criança é gerada fora da aliança, de qualquer jeito, não há compromisso, as pessoas estão casando menos no civil. O ato religioso não é o ato religioso que vai trazer a aliança do casamento, é a aliança no civil, porque é a aliança no civil que muda o teu estado civil. Você pode casar na igreja, pode casar no católico, no cristão, onde for, na Umbanda, no espiritismo, mas é o documento no civil que torna você de estado solteira para casada. E quando a criança é gerada fora da aliança, ela já vem com um espírito de bastardia, ela não se sente filha, ela se sente rejeitada, ela tem um sentimento, por mais que os pais amem e abracem, mas ela não consegue receber esse amor. E ela abre portas no mundo espiritual para que demônios venham visitar a vida dela. E desde o começo, ela pode ser tocada por pessoas, né, por pedófilos, por outras crianças maiores que ela sofre bullying, ela sofre uma perseguição espiritual que acompanha ela durante bom tempo da vida. E também essa questão da paternidade, quando o pai e a mãe, eles não aceitam aquele espírito de rejeição, um sentimento de rejeição, a criança traz para isso. Eu entendo hoje que quando eu tinha meus 6 anos, que eu fui doado, isso era o meu sentimento, era uma criança, o sentimento trouxe para mim um espírito de bastardia, de rejeição, um sentimento de rejeição. Se vai olhar na Bíblia, você vai ver a história de Jefté. Jefté era filho de Gileade, Gileade era uma cidade também, de Gileade, e Jefté foi gerado fora da aliança do matrimônio, não foi gerado com uma prostituta. Quando Gileade morre, os seus irmãos, por parte de pais, expulsam ele. E você vê as consequências disso na Bíblia, o que traz. Então, quando um pai tem um sentimento de rejeição para com o filho, ou foi gerado fora da aliança do matrimônio, o inimigo vai abraçar, o pedófilo vai abraçar, o cara da droga vai abraçar, o inimigo vai abraçar, certo? E essa criança vem com essa rebeldia, com essa tristeza, ela não consegue reconhecer os pais biológicos que ela vê, pelo espírito da rejeição, imagina o Deus que ela não vê, entende? Então traz muita destruição para as famílias.
E não só por causa dessa rejeição, mas eu falo assim que a ausência da maternidade e da paternidade traz para a criança um espírito de orfandade. Então ela tem pai, ela tem mãe, mas eles são tão ausentes, tão preocupados em produzir, em ter condições e oferecer uma vida melhor que eles não puderam ter, que é uma história que a gente escuta sempre, mas eu queria que o meu filho não sofresse o que eu sofri, eu queria dar para ele aquilo que eu não tive. Dá amor, dá carinho, dá atenção, é isso que a criança precisa. Depois que ela vai entender, né, que a criança não vai se importar dela não ter o brinquedo melhor que o outro, mas se ela não tiver o pai presente, a mãe presente, é disso que ela vai sentir falta. Falando do chamado, o chamado para uma vida abundante. O Senhor nos chamou. Jeremias, você vai ver que o Senhor chamou você antes da fundação do mundo. Você vai ver no Salmo 139 que o Senhor sabe tudo de você. Antes que a palavra venha à sua boca, Ele já conhece seus pensamentos, tudo. O Senhor nos chamou para ser canal de bênção, de libertação. E arde o nosso coração ser canal de bênção, ser pastores de libertação, falar do mundo espiritual, que o mundo espiritual é legal, é regido por leis. E o que eu tenho observado é que muitas pessoas vêm para um aconselhamento, ou vêm para o ministério, com várias áreas da sua vida está resolvida. O casamento está resolvido, os filhos estão resolvidos, a saúde está resolvida, várias áreas, inclusive espiritualmente, está resolvida. Mas uma área que pega é a finança. E por que somente essa área não está resolvida? Como o mundo espiritual é regido por leis, existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu recebo. E pela ignorância, por não conhecer a palavra, por não conhecer a verdade, ao longo dos anos as pessoas investem nas trevas e acham que vai ficar tudo bem. Eu aceitei Jesus, agora Ele é o meu Senhor, Ele pagou um alto preço pela minha vida, mas Ele investiu nas trevas. Com essa legalidade, o inimigo, ele prende a vida financeira da pessoa nas trevas. Ele prende a vida financeira nas trevas. Todas as áreas estão bem, exceto a finança. Precisa retirar isso das mãos do Satanás. O inimigo é tão sujo, é tão astuto, porque você vai atender uma pessoa e não rompe, mas ela foi sempre certinha, sempre posicionada em Deus. Mas em algum momento ela assinou uma declaração de pobreza para isentar uma taxa, para isentar um problema de um processo de justiça. Ela está declarando no mundo natural a insuficiência financeira dela, ou para entrar na faculdade, para ganhar uma bolsa, ela declara desempregada. E essa declaração está no mundo espiritual, está ligado. Legalidade. Então, é uma legalidade, o inimigo usa isso para perder a vida financeira da pessoa. É uma pessoa boa, trabalha, paga as contas em dias, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom pastor, é um bom filho, mas a finança não acontece. Por não conhecer a verdade, por não conhecer a palavra que liberta, a vida financeira está nas trevas. E o nosso chamado é falar isso para as pessoas, que existe vida abundante. Nós estamos vivendo um tempo de vida abundante, porque nós conhecemos, e esse processo de cura, de restauração é doloroso, é um deserto, mas eu quero te encorajar a passar por isso, a não se conformar com a vida mais ou menos, e que você venha viver as promessas do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua geração. Em nome de Jesus. Amém. Eu falo mais alguma coisa? Agora tu? Tem tempo ainda? Tem 5 minutos. Tá. O chamado para uma vida abundante, as pessoas vêm até esse lugar, que a gente hoje tem um lugar, e a gente fala assim que esse lugar é um aprisco. E o aprisco, ele foi feito para ovelhas, mas também para pastores. Então, a gente, nos seminários, a gente tem atendido muitos pastores, líderes, pessoas de todas as igrejas. E o que as pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas vocês atendem líderes de outras igrejas? Sim, a gente atende, a gente liberta eles, e eles vão frutificar, eles vão, né, ser bênção, ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Sim. Isso é incrível, porque a gente não quer deixar as pessoas endividadas ou presas, porque liberdade no Evangelho é você poder ir e vir, é você ter a porta sempre aberta e você vai ser sempre bem-vindo. E se você não se sentir bem, também você pode procurar um outro lugar. Mas o nosso desejo é que as pessoas saiam entendendo que o mundo espiritual é legal, para eles conhecer o inimigo, porque você não pode ir para uma batalha sem estudar o adversário.
Eu não assisto futebol, mas eu sei que quando tem um jogo de futebol, existem olheiros que ficam lá olhando quem são os atacantes, como é que eles fazem, quem que toca a bola para quem. E o demônio, Satanás, eles ficam fazendo isso, eles ficam ao nosso derredor, só procurando um espacinho para eles entrarem e acabarem com o nosso jogo, com a nossa vida. Então a gente tem esse desejo, sabe, de ensinar isso, porque a gente viveu tanto tempo na escuridão, nas trevas, que a gente não se conforma que as pessoas vivam uma vida medíocre. E quando a gente fala de vida abundância, é abundância em tudo. É abundância financeira, é abundância material, é abundância de saúde, é abundância de família, é abundância no relacionamento de pai, filho, de esposa, de marido. É essa abundância. A pessoa não vivia na escassez, na mediocridade. Mas o que nos separa, né, dessa vida abundante é os nossos pecados, é aquilo que nos separa de Deus. Então a gente reconecta a pessoa naquilo que ela foi chamada, no propósito dela. Isaías fala que a nossa iniquidade nos separa do Senhor. 2 provérbios para nós finalizar. Provérbio de Salomão. Muitas pessoas estudam provérbios para fazer um curso de 0 a 1 milhão. Isso é fácil. Quero ver de menos 10 milhões para 10 milhões. Provérbios 28:13 diz que quem cobre seu pecado jamais prosperará. Por que não fala desse versículo? Então, quando não está prosperando, não está acontecendo, precisa olhar para esse versículo. Cara, o que está encoberto? Se o que está encoberto jamais prosperará, Salomão pediu sabedoria para Deus e Salomão é comparado em muitos versículos com um homem sábio igual a Deus. Então, ele deixou esses provérbios para nós. Também fala de um provérbios 28:6, que maldição sem causa não se cumpre. As pessoas vivem uma maldição, uma doença, uma enfermidade, uma falência, problemas de relacionamento. Então, essa maldição, existe uma causa. Qual é a causa? Precisa resolver isso para viver uma vida abundante. Sem isso, não tem vida abundante. Precisa ter esse posicionamento, chegar diante de Deus. Senhor, mostra para mim, assim como Davi falou no Salmo, Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada. Essa é uma oração que eu desafio você a fazer. Para ter uma vida abundante, preciso chegar diante do Senhor e lavar a minha vida, chegar na cruz e colocar na cruz os meus pecados, para ter uma vida abundante. Isso aí.